dia, graça e paz. Nosso café da manhã com Deus agora. E eu quero te convidar a abrir o teu coração para receber uma direção de Deus para a tua vida. Eu sou o pastor Adão e que bom que você está aqui comigo. Querido, nosso texto de hoje está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas o capítulo 15, dos versículos 11, onde diz assim: Disse-lhe mais: certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E então começaram a se regozijar, começaram a se alegrar. Queridos, o nosso tema de hoje é decisão. Decisão para mudar. É claro que o errar faz parte de um processo de crescimento na nossa vida. Ninguém aprende a fazer certo sem primeiro errar. Se alguém diz que nunca errou, está mentindo. Mas o problema não é errar. O problema maior é o que fazemos depois que reconhecemos que erramos. Muitos decidem permanecer no erro. Outras pessoas até tentam arrumar desculpas para o seu próprio erro, tentam justificar. Quantos não tentam mascarar? Infelizmente, nem todos reconhecem, nem todos se arrependem e alcançam a mudança. Esse texto que lemos conta a história de um filho que tomou uma decisão extremamente errada, mas a tempo ele reconheceu o erro e procurou a mudança. Olha só quantas lições nós podemos aprender nesse texto. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós erramos, encontramos aqui no versículo 17. Então, caindo em si, é admitir o erro. Você é do tipo de pessoa que tem dificuldade de admitir o erro? Admitir que errou é o primeiro passo. É o primeiro passo para procurar o caminho certo. Não tem como achar o caminho certo, a direção certa, sem antes admitir que errou. Quantas pessoas têm essa dificuldade de reconhecer o seu erro? E isso por quê? Por conta do orgulho, por conta da teimosia, aquele medo de assumir. Não, eu vou estar fraquejando, muito pelo contrário. Lembra de um homem chamado Zaqueu? Aqui mesmo em Lucas, só que no capítulo 19, versículo 8. Zaqueu, quando ele foi acusado de ser um ladrão, um pecador, ele não ficou dando desculpas.
Não, ele não ficou tentando mascarar o seu eu. Muito pelo contrário, ele disse que estava disposto a devolver 4 vezes mais o valor se caso tivesse realmente extorquido alguém. Então, o primeiro ponto é você entender que precisa de admitir o erro. Depois que você admite o erro, você precisa fazer exatamente o que está aqui no versículo 18. Eu me levantarei e irei. O que é isso? Isso é decisão. É você decidir mudar. Você tem que ser o primeiro a tomar essa decisão. Você tem que decidir. Você tem que escolher o que fazer. Porque é só depois da sua decisão que Deus vai começar a agir para te ajudar a alcançar essa mudança de que você tanto precisa. Quantas pessoas nós temos visto com experiências tão extraordinárias, pessoas que eram escravizadas mesmo pelo pecado, escravizadas pelos seus erros, decisões erradas, mas elas tomaram uma decisão radical. Não pense que ficar em cima do muro, não pense que ficar olhando para 2 caminhos você vai conseguir avançar na vida, não. Você precisa tomar uma decisão radical com a ajuda de Deus, é claro. Se isso não acontecer, você só está perdendo tempo. Mas para isso, há um processo. O versículo 19, ele diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. É humilhar-se. Você precisa se humilhar, precisamos humilhar quando nós realmente reconhecemos tudo isso. É uma atitude de humilhação. Provérbios 15:33 diz que a humildade precede a honra. O que isso significa? Que a humildade abre portas. Abre portas para recebermos tanto o favor de Deus quanto o favor das pessoas. Muitas pessoas têm recebido grandes bênçãos justamente por conseguirem se humilhar. E aí recebe o favor de Deus. Eu quero te convidar a tomar uma atitude, essa mesma atitude aqui do versículo 20 e 21, onde ele diz: então, levantando-se, foi para o seu pai. Muitos reconhecem o erro, mas nunca fazem nada. O que isso vai mudar? Não vai mudar nada na sua vida. Você saber que está errado, mas você não fazer nada. Nunca tomar uma atitude para mudar e deixar o erro. Tem pessoas que até começam a agir, começam a mudar, mas não perseveram, não permanecem. Eu já tentei. Quantas vezes? Todas as vezes que você tentou, você parou de perseverar. Não é um botão mágico que você aperta e as coisas acontecem. Precisa haver esforço. Se você decidiu mudar, tome uma atitude. Comece hoje, não é amanhã. Ou melhor, comece agora. Comece agora. Você precisa tomar uma atitude. Mas como eu tomo essa atitude se eu estou sem forças? Aqui está a receita para você. Peça ajuda a Deus. Se for necessário, peça ajuda para alguém da sua confiança. Alguém que seja espiritual, alguém que seja determinado, alguém que seja perseverante, aquilo que você está precisando. E como é que você pode fazer isso? Comece agora. Eu quero convidar você, se essa palavra está falando ao teu coração, se o Espírito Santo de Deus está te tocando neste momento, eu te convido a orar comigo, porque essa palavra é para você. Ore comigo agora. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Eu e tantos irmãos que neste momento estão aqui comigo. Pessoas que precisam, Senhor, abandonar o erro. Senhor, pessoas que precisam se aproximar do Senhor. Precisam tomar decisões, precisam agir. Quantas pessoas, Pai, neste momento estão percebendo que as coisas estão piorando cada vez mais, elas não conseguem sair do lugar, ou até saem, mas é um retrocesso. Eu oro para que haja mudança na vida dessas pessoas.
para que essas pessoas não adiem mais, mas que tomem a decisão de agir neste momento. Em nome de Jesus. Querido, se esse é o momento, volte para Deus. Procure a Deus, porque Ele estará como aquele pai, de braços abertos para te receber. Ele não vai te julgar. Sabe por quê? A porta da graça está aberta. Ainda está aberta. Então Ele te chama neste momento. Fale com o Senhor. Procure quem possa te ajudar. Procure o teu amigo verdadeiro, que é Jesus. E realmente tome uma mudança radical. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu desejo a você um excelente dia